Como é que a gente controla todos esses processos? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? Qual é o fluxograma? Quais são os códigos, né, os desenhos para os equipamentos que especificamente de controle que a gente pode desenhar numa malha de controle? Quais são os tipos das malhas de controle? Então a gente vai ver isso na aula de hoje, tá? Por que a gente controla e como a gente controla e ferramentas que a gente utiliza nesse controle. Então a gente vai começar falando sobre os tipos de controladores, tipo de processo e os sinais, né? Quais são os sinais que existem? Sinais digitais, sinais analógicos. Tipo de processo seria como é que é um processo contínuo, como é que é feito o controle de um processo contínuo, um processo em batelada. Tipo de controladores, a gente vai ver quais são os controladores que existem. Depois a gente vai ver terminologia e simbologia, os diagramas de Plumbing and Piping, né, PI. A gente vai ver como que esses diagramas podem ajudar a gente a entender uma malha de controle. E qual é o símbolo dos controladores, qual é o símbolo dos elementos primários de medição, né? Que tem alguma coisa que vai medir a temperatura, tem alguma coisa que vai controlar a temperatura, né? E tudo isso a gente vai ver como é que é o desenho, né? Como é que é o símbolo de cada um desses equipamentos e como é que a gente faz um fluxograma, então, desses símbolos, né? Juntando esses símbolos em uma malha de controle. Aí a gente vai ver fluxograma de instrumentação. A gente vai ver os fluxogramas de plantas industriais, incluindo sistemas de controle. Então a gente vai ver como que a gente converte um fluxograma industrial em uma malha de controle. Como é que a gente separa uma malha de controle? Como é que a gente enxerga ela? Como é que a gente interpreta ela? Tá? Dentro de um contexto industrial. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Aqui a gente tem, então, só um diagrama para a gente facilmente entender como que funciona o controle de um processo, né? Então, a gente tem as alimentações do processo, que são as matérias-primas e a energia, e a gente tem as saídas do processo, que é o produto e os efluentes, certo? E aí, aqui dentro, acontece muita coisa, e pode ser qualquer processo, pode ser qualquer um dos processos que a gente viu, petroquímica, papel e celulose, indústria de alimentos, pode ser realmente qualquer coisa, tratamento de água, pode ser qualquer coisa mesmo do que a gente viu até aqui. Então, como que a gente vê qual é essa quantidade de matéria e energia que a gente está colocando no nosso sistema? E não só matéria e energia, como pressão, temperatura, nível, vazão, pressostato, termostato, que são os medidores, né, de pressão e temperatura, as chaves de liga e desliga, chaves de, por exemplo, uma válvula de alívio, tá? Então, essas são elementos de medição que vão me dar os meus dados dessa matéria-prima e dessa energia que está entrando no meu sistema. Então, o sensor de pressão vai me dizer qual a pressão que está na minha linha ali. Por exemplo, uma linha de solvente que eu estou adicionando em algum processo. Então, eu vou saber a pressão dessa linha, a temperatura, aí eu tenho um tanque lá sendo cheio, né? Eu preciso ter um sensor de nível para me dizer para o tanque não transbordar e para o tanque também não ficar abaixo, né, do volume ideal que ele tinha que estar. Vazão, né, que também está interligado com a questão da pressão, quando eu estou falando numa tubulação, né, a gente viu isso lá na equação de Bernoulli. Pressostatos e termostatos também são equipamentos que a gente usa e tudo mais. Então, essas entradas, o que eu quero dizer com isso é que essas entradas vão nos dar dados do processo, tá? Com base nesses dados, a gente vai ter um sistema de controle que vai indicar quais são esses dados, ele vai registrar num banco de dados ali e vai controlar, tá? Então, o controle seria basicamente essa questão vai acontecer aqui o controle e esse controle vai me resultar numa saída nesse processo, tá? Então, sabendo a pressão, eu vou ter um atuador que vai, se ela estiver muito alta, pode abrir uma válvula de alívio, por exemplo, tá? Então, eu vou ter na saída atuadores que são quem realmente executa esse controle, que se viu necessário depois da medida das variáveis de entrada, tá? Então, eu tenho atuadores, válvulas de controle, válvulas solenoides, variadores de velocidade. Quando eu meço a velocidade, ou a vazão, né, que é uma forma indireta de eu medir a velocidade, eu posso achar que ela está muito alta. Se a velocidade estiver muito alta, o que eu faço? Certo? Então, os atuadores vão fazer alguma coisa em relação à medida que eu tive na minha entrada, tá? Posicionadores também, porque é uma questão, às vezes eu tenho uma linha de invase,
né? E daí eu tenho um posicionador ali que vai tampar, por exemplo, as garrafas que estão nessa linha de invase. Então, se tiver alguma coisa desalinhada, alguma garrafa que estiver um pouco mais para o lado do que deveria, o posicionador vai me consertar isso. Aqui eu vou medir o sensor de posição, né, na entrada, e na saída o posicionador vai colocar a garrafa no lugar onde ela deveria estar. Contatores e tudo mais. Então, na saída, vai ser corrigido ou não, né, dependendo do meu valor da entrada. E quem é responsável por isso é o sistema de controle, tá? Então, isso que é o básico de entender como que é feito o controle de processo. Tá? A gente já vai falar melhor como que isso acontece, como é que são as malhas de controle, quais são os tipos de controlador. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Mas devagarinho a gente vai construindo esse conhecimento. Isso aqui é o básico, só uma introdução do que está por vir. Ainda falando nos tipos de processo, né? O processo contínuo consome matérias-primas e fornece produtos finais em uma base contínua. A grande maioria dos produtos considerados commodities é feita em plantas de processamento contínuo, como refinarias de petróleo, caldeiras, entre outros. Então, o processo contínuo, eu já comentei isso com vocês, é aquele que acontece 24 horas por dia, ele não para. Ele tem sempre uma entrada e ele tem sempre uma saída. A maioria das commodities, que são aqueles produtos produzidos em grande escala e que são iguais em quase todos os lugares do mundo, são feitos dessa forma, sem parar. Tá? A gente já vai ver alguns exemplos de um processo contínuo, mas aqui ele já falou, né? Refinarias de óleo, caldeiras, entre outros. A gente já vai ver um exemplo mais para ficar um pouco mais fácil de entender como é que acontece esse processo contínuo. E processos, outros exemplos, né, de processos contínuos. Reator CSTR, tá? Considerando uma reação que libera calor, é necessário controlar a temperatura do reator, manipulando a taxa de resfriamento de um fluido em uma jaqueta que o envolve. As condições de alimentação, concentração, vazão, temperatura podem ser manipuladas. Então, o que acontece? Agora, a gente vai ver outros exemplos aqui mais para frente, tá? Mas esse primeiro exemplo aqui de um processo contínuo. O que acontece? CSTR é um Continuous Stirred Tank Reactor. Então, é um tanque contínuo, né? Contínuos, por isso que tem o C na frente, ele não para. Eu tenho uma alimentação, pode ser de qualquer coisa, tá? Pode ser até um óleo, que eu vou fazer algum tratamento com óleo. Então, eu tenho uma alimentação desse óleo toda hora, o dia inteiro, 24 horas por dia. Essas indústrias, elas param só de vez em quando. Porque fazer o start dessas indústrias, uma vez que elas param, é uma coisa bem cara. Então, não para. Então, eu tenho uma alimentação aqui o tempo inteiro. Eu tenho que garantir o suprimento dessa alimentação também o tempo inteiro. Aí eu estou adicionando catalisador aqui também o tempo inteiro. Porque está acontecendo uma reação aqui. Provavelmente o catalisador vai ser só reposto, né? Não vai ser tão frequente quanto a alimentação, por exemplo. Mas aqui está acontecendo uma reação aqui dentro, tá? E aqui eu também tenho água de resfriamento, sendo continuamente adicionado a esse reator, já que é uma reação exotérmica, ela libera calor, eu não posso ter um calor muito grande sendo gerado aqui, porque às vezes pode gerar uma pressão também, né? Então tem que estar controlando isso aqui. Por isso que é importante eu estar com essa alimentação contínua e controlada. Porque o que acontece? Eu posso ter alguma variação, eu posso ter perturbações nessa minha alimentação que podem aumentar ou diminuir essa vazão. Tá? E se eu aumentar ou diminuir essa vazão, a água de resfriamento ela não pode estar numa vazão sempre a mesma, constante. Porque se eu tiver alguma perturbação aqui na minha alimentação, um aumento, eu vou ter mais carga aqui no meu reator e posso liberar mais energia. E aí essa água de aquecimento não vai ser o suficiente. Então eu preciso ter um sistema de controle nessa água de resfriamento interligado à temperatura do tanque. Então se a temperatura do tanque estiver muito alta, eu vou aumentar a minha vazão de água de resfriamento. E como é que eu aumento a vazão da água de resfriamento? Abrindo uma válvula. Porque provavelmente essa água de resfriamento vai estar entrando por aqui e vai ter uma válvula. E essa válvula eu posso abrir mais ou menos, dependendo da temperatura que eu tenho aqui, tá? Então a alimentação seria, a temperatura da alimentação seria a minha entrada e a minha saída seria a minha válvula da água de resfriamento. E quem que ia controlar a abertura dessa minha água de resfriamento, né, com base na temperatura da alimentação? O sistema de controle, que indica, registra e controla, tá? Então, só para vocês entenderem esses conceitos iniciais. Daí que eu tenho a saída do produto também contínua, sem parar. Isso aqui são exemplos de processos contínuos, tá? A gente também vai ver exemplos de processo em batelada. Outros exemplos, outros processos contínuos, né? Que a gente pode ter um controle. Trocador de calor. Aqui também, né?
Essa jaqueta nada mais é do que um trocador de calor, faz uma troca térmica aqui com o meu reator, e a gente já viu como que isso é feito também, né? Lá no começo da disciplina, balanço de energia com reação química, que libera energia e aumenta a temperatura, a gente viu isso lá no começo do curso, então vocês sabem como que funciona isso aqui, né? Então, o trocador de calor, o fluido é resfriado com a aplicação de água de resfriamento, né, no casco, num trocador de calor. Então, eu tenho água de resfriamento, aqui é um trocador de calor casco e tubo, e aqui eu tenho o fluido do processo passando dentro desse trocador de calor. Assim, a temperatura de saída do fluido é controlada pela manipulação da válvula de resfriamento. Como eu comentei com vocês no exemplo anterior, eu vou ter uma válvula aqui. Se essa minha temperatura ficar muito alta, eu vou aumentar essa vazão, abrindo mais a válvula, tá? E aí entram os sinais. Qual é o sinal que vai avisar para essa válvula que ela tem que abrir mais? Aí a gente tem os tipos de sinais, que pode ser analógico ou pode ser digital. E a gente já vai conversar sobre isso mais para frente, tá? Variações na temperatura de entrada e vazão do fluido do processo afetam a operação do trocador de calor. Como eu falei, as perturbações, né? Se eu tenho um fluido que de repente está entrando mais, eu tenho um aumento aqui de velocidade, porque o processo, às vezes, ele não opera numa faixa só de vazão. Às vezes, dependendo da demanda pelo produto que está sendo resfriado, eu posso ter uma vazão maior, eu posso ter que aplicar uma vazão maior em algum momento do processo. Se isso acontecer, eu preciso ter um sistema de controle que garanta que o meu fluido de processo vai sair sempre na mesma temperatura, independente da vazão que eu esteja aplicando. E aí é que entra essa questão da válvula e do sinal que vai chegar na válvula do sistema de controle, tá? Fornalha de craqueamento, um outro exemplo de um processo contínuo que não para nunca. Fornalha de craqueamento a gente vê aí no refino do petróleo, tá? O craqueamento nada mais é do que quebrar moléculas grandes de carbono, né, em moléculas menores. Isso acontece muito no refino do petróleo. Por quê? Porque geralmente os produtos derivados do petróleo com massa molecular menor são mais nobres, como a gasolina, por exemplo. Eu posso fazer um craqueamento para obter uma gasolina de alta octanagem, tá? Então, imagine que eu tenho uma fornalha de craqueamento, a entrada de combustível, que é o que vai ser queimado, então, para me fazer, né, esse craqueamento, que é uma reação que precisa, então, de calor. Aí eu vou ter o óleo cru entrando, aqui vai ter o combustível, que vai ser queimado, e aí o meu óleo cru vai sair em forma de produto, que são moléculas de carbono menores, né? E aqui eu tenho o produto de combustão da queima desse combustível utilizado aí para fazer, para ser uma fonte de calor, tá? Então esse aqui é o esquema. O óleo cru é quebrado, craqueado, né, em um número de frações mais leves por meio do calor transferido através de um queimador com mistura de combustível e ar, como eu comentei. A temperatura da fornalha e a quantidade de ar podem ser controladas pela manipulação da vazão de combustível e relação entre combustível e ar. Então, o que acontece? Aqui eu tenho duas, aqui não está aparecendo, mas eu vou ter duas correntes que vão se encontrar nessa corrente aqui de combustível e ar. Vou ter uma corrente de combustível e uma corrente de ar. Eu posso controlar a vazão dessas duas correntes, tá? Para ter essa fração de ar aqui maior ou menor. E dependendo disso, eu posso precisar de mais ou menos, dependendo da temperatura que eu quero alcançar aqui na minha fornalha, tá? Então, esse é o parâmetro que vai ser controlado, tá? A minha entrada vai ser a vazão de combustível e de ar e a relação entre os dois. E eu vou ter aqui, então, também a minha temperatura sendo medida, relacionada com isso, tá? E dependendo do meu valor da temperatura, o meu sistema de controle vai mudar essa vazão de combustível e de ar, tá? Então, é assim que funciona. E como vocês já podem começar a perceber, 90% dos controles, 99% dos controles que são feitos na indústria são por manejo de válvulas. Mas maior vazão de combustível, maior vazão de ar, maior ou menor vazão de óleo cru, maior vazão de água de resfriamento ou menor, tá? Então, tudo aqui também, maior vazão de água de resfriamento ou menor vazão. Então, geralmente, os controles são feitos todos com base no controle de vazão. Mesmo pressão, que a gente vai ver mais pra frente esse tipo de caso, tudo isso é controlado por meio de válvulas, a maior parte, tá? E a gente vai ver quais são os sinais que chegam nessas válvulas, para poder dizer, para poder controlar, né? Dizer quanto que eu vou ter de combustível, quanto que eu vou ter de ar e tudo mais. A gente vai ver quais são os sinais que são enviados para essa válvula, tipos de sinais, para elas poderem fazer esse comando e deixar o processo todo controlado, principalmente em processos contínuos, certo? Como o processo contínuo não para, eu preciso ter um controle muito bom. Eu não posso ter um processo contínuo saindo de controle. Isso pode ter consequências catastróficas, porque é uma coisa que não para, tá ali sempre.
Não tem como, tu tem que arrumar, tu tem que colocar um pneu no carro andando, no caso dos processos contínuos, né? Então, ele não vai parar, então tu tem que ter um sistema de controle bem robusto para deixar isso sempre no controle, tá? Principalmente essas questões de temperatura, que se ficarem muito altas podem também causar um aumento de pressão. Isso pode ser bem devastador, dependendo se não for bem controlado, tá? Então, só dando esses exemplos aqui. Já os processos em batelada, para dar algum exemplo também em batelada, vocês lembram o que é batelada, certo? Batelada é importante a gente ter essa válvula aqui embaixo. Essa válvula aqui embaixo diferencia bem o processo em batelada dos processos contínuos. Por quê? Porque eu vou ter um carregamento, vamos dizer que eu tenho uma mistura, que é um tanque de mistura. Eu tenho os componentes A, B e C sendo carregados no tanque de mistura. Então, eu vou carregar tudo de uma vez, tá? Vou encher esse tanque com as proporções A, B e C, vou misturar e vou descarregar. Por isso, essa válvula aqui embaixo. Aí, eu vou limpar o tanque e começar de novo, tá? Então, isso é batelada. Ele tem o processo de carregamento, reação ou operação unitária, no caso, é uma operação unitária de mistura, e depois descarregamento. Carregamento, reação ou operação unitária, descarregamento. Eu paro esse processo. Não é o caso do processo contínuo que a gente viu anteriormente. Ele não para, ele está o tempo inteiro acontecendo. A não ser em momentos específicos, precisa fazer alguma manutenção, alguma coisa assim, aí pode ser que o processo contínuo pare, mas não é toda hora que ele está parando, que nem o processo de batelada, tá? Esse aqui, no caso, é uma misturadora de adubos. Então, eu tenho adubo A, B, C, misturo e saio com o meu produto, tá? Então, o processo tipo batelada fornece produtos finais em quantidades discretas, chamadas bateladas. Discretas porque eu tenho, vamos dizer, 50 quilos desse adubo aqui. 50 quilos sai a cada batelada, tá? Então, por isso que é discreto. Indústrias podem ser utilizadas para trabalhar com batelada com uma grande variedade de produtos, com poucas alterações em seu processo, tá? Então, assim, batelada ele é mais flexível do que um processo contínuo, tá? Por isso que não precisa ter muitas alterações. Ele posso fazer quase qualquer coisa em batelada, sem ter que adaptar muito o meu processo. Se eu quero fazer uma outra coisa na minha linha de contínua, aí já é mais complicado, tá? A batelada é mais flexível, geralmente usado por indústrias menores. Exemplo, né? Um digestor de uma indústria de papel e celulose, ó, a gente já viu lá como é que funciona o digestor de uma indústria de papel e celulose, certo? Que são utilizados, que é aquela parte lá que a gente joga os produtos químicos, licor branco, nos cavacos, né? E aí a gente extrai a pasta celulósica com esses produtos químicos. É isso que acontece, tá? Então, o digestor de uma indústria de papel e celulose, que são utilizados para fabricação de papel, para quebrar os cavacos de madeira a fim de obter as fibras de celulose, como eu comentei. Assim, no digestor é inserida uma determinada quantidade de cavacos de madeira, sendo aplicados vapor e hidróxido de sódio, vapor calor, né? Porque é um processo termoquímico mecânico, lembra? Então, a gente vai botar vapor e hidróxido de sódio por um certo tempo, até a matéria-prima ser fracionada, serem retiradas as fibras de celulose, tá? Então, isso aqui é um exemplo de um processo em batelada. Eu coloco os cavacos, faço a digestão e descarrego. Em algumas indústrias de papel e celulose, eu faço dessa forma, tá? Então, eu preciso controlar a quantidade de cavacos, a temperatura desse vapor, a quantidade de hidróxido de sódio. Na verdade, a quantidade de cavacos é mais difícil de controlar, mas a quantidade de vapor eu posso controlar por válvula. A quantidade de hidróxido de sódio eu posso controlar por válvula, tá? Então, como essas coisas eu consigo controlar por válvula, se eu estiver medindo ali algum parâmetro, concentração de celulose, alguma coisa assim, eu consigo deixar o meu processo mais padronizado, certo? Mesmo que seja em batelada, é possível fazer esse controle do processo, tá? Então, esse certo tempo aqui pode depender dessa minha variável que eu estou controlando nesse processo, da temperatura do vapor, né? Se eu estou realmente conseguindo... Pode ser um controle de viscosidade, né? Alguma coisa que indiretamente me diga qual é a concentração de celulose ou como é que está a qualidade dessa celulose que eu estou tirando. E com base nisso, eu posso botar mais vapor, mais hidróxido, menos hidróxido, tá? Até a matéria-prima ser fracionada e serem retiradas as fibras. É isso que eu tenho que garantir, né? Que a matéria-prima esteja livre das fibras de celulose, tá? E daí eu posso controlar essas quantidades aqui, mesmo que o processo esteja embatelado. Eu posso ter esse tipo de controle, tá? E aqui também. Aqui um exemplo de um misturador de adubo. Eu faço uma medida aqui, a concentração de A, B e C. Vejo qual é a concentração relativa
de A, B e C. E se eu tiver com muito C, por exemplo, né, nesse meu controlador que eu tenho aqui, eu posso aumentar aqui a minha vazão de C para corrigir. Tá? E assim a gente consegue manter os processos padronizados, tanto em batelada quanto em processos contínuos.